Como se as pessoas não acreditassem no seu potencial de fato. É interessante que isso vai dando alguns tipos de comportamento. Por exemplo, no trabalho, a pessoa que tem síndrome de impostor, ela pode ser aquela pessoa que ela trabalha muito mais horas do que deve, precisa, para poder mostrar que ele é muito bom. Então, assim, ele consegue fazer o trabalho, mas ele fica mais tempo como se tivesse que mostrar, para as pessoas não descobrirem que ele não é aquilo tudo. Ou então, ele se afasta. Ele se afasta das pessoas, das reuniões ou de confraternização, para que as pessoas, numa convivência mais íntima, não descubram. Então, literalmente, é uma grande insegurança e uma incapacidade da pessoa se ver, tanto como profissional quanto parceiro. Quer dizer, existe essa questão da pessoa só se ver pelo lado negativo. Ou essa pessoa teve uma educação que supervalorizou seus defeitos, ou essa pessoa tem uma personalidade mais dependente, essa pessoa tem uma dificuldade de enfrentamento, né? Ou então tem níveis de ansiedade muito elevados, que é o medo de enfrentar. Seja como for, é assim, tá jogando contra. São pessoas que estão dando tiro no pé. E, em geral, quem tem síndrome do impostor são pessoas muito capacitadas, mas elas não sabem como pegar essa capacidade e exercer. E a autossabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. Isso. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo. A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma violência de tanto ter que eu acho que as pessoas se perdem, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. Então as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. A tristeza, ela é um estado normal do ser humano. Por sinal, nós precisamos de momentos de tristeza, porque a tristeza, ela dá pra gente esse momento de parada, esse momento que a gente entra para dentro da gente, a gente reflete ou a gente busca perguntas, né? Do tipo assim, será que eu estou conduzindo bem a minha vida? Será que eu tenho acertado mais que errado? Por que eu estou me sentindo triste? Eu estou triste porque eu fui frustrada? Eu estou triste porque meu relacionamento não está legal? Eu estou triste porque eu não estou trabalhando numa coisa que eu acho que é interessante? Então, assim, esse movimento da tristeza é absolutamente inerente ao ser humano e necessário. Não acredite numa pessoa que nunca fica triste. A tristeza parece ser um estado que é necessário ao cérebro e à mente para que a gente possa fazer esse movimento de interiorização, ou seja, aquele momento que a gente vai para dentro e entra em contato com a nossa essência. Isso é fundamental que a gente entenda, porque a gente vive numa sociedade
que tem uma mania que a gente chama de positividade tóxica, né? Tipo assim, ninguém é triste, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é alegre, você não pode falar, não pode fazer uma reflexão que não seja para cima, positiva. Ótimo, eu acho que a gente deve prezar pelos pensamentos positivos, mas a tristeza não é necessariamente um pensamento negativo. A tristeza é um estado de reflexão. Isso é absolutamente necessário para que a gente possa desenvolver empatia. A empatia, ela tem um tanto de tristeza quando eu me mobilizo com injustiça, quando eu me mobilizo com o sofrimento do outro, né? Se eu sou uma pessoa que não fico triste nunca, eu também não consigo ver a tristeza do próximo. Eu não consigo me mobilizar com a tristeza do próximo. Então, a tristeza é um estado de espírito que, quando ele vem eventualmente e me traz reflexões, esse estar comigo mesmo, ele é maravilhoso. Ele é quase um momento de trégua, um momento de silêncio, né? O silêncio tão necessário, o autossilêncio é tão necessário para a nossa reflexão. E aí eu começo a valorizar até as coisas que eu tenho de bom. Não existe o feliz sem o contraponto da tristeza, como não existe o escuro sem o contraponto da luz. Então, isso tudo está na nossa história, isso tudo está no yin e no yang. A tristeza é um contraponto, é um estado de espírito necessário até para que eu valorize os meus momentos de alegria, os meus objetivos de felicidade ou a minha trajetória. É o momento que eu me recarrego, é um momento de silêncio reflexivo. Eu acho que a sociedade cria uma série de condições para que a pessoa seja feliz. E isso não funciona, porque a felicidade é um movimento individual de autopercepção. E saber se você está construindo, está escrevendo bonitinho esse teu livro, seja ele sobre qualquer assunto, seja ele sobre você. É aquilo que a gente está falando. Todo mundo é uma obra inédita. Você chega, a história da sua vida é inédita, é exclusiva, é sua. E você não pode terceirizar. Hoje eu vejo as pessoas terceirizando suas vidas, do tipo, eu vou botar roupa tal, eu vou comer, vou no restaurante tal, porque todo mundo vai. Esquece, faz aquilo que você quer fazer por intuição, por gosto. A sua intuição lhe é muito mais fiel do que você pensa.